verdade, Gustavo Guilherme. Vou pedir licença, viu, que eu estou me retirando. Hoje não vai dar licença para você. Olha, gente, muito boa noite, que coisa gostosa nessa sala. Todas as semanas, todas as quintas-feiras, nesse horário, a gente pode reunir, né, os corações aqui, que a gente já é uma família, né? Que delícia, uma família fraternal. E hoje, com muita alegria, recebendo aqui o nosso querido amigo e irmão, Geraldo Campetti, e outros convidados que estão aqui na sala, para aquecer, para alimentar ainda mais os nossos corações, não é? Sabe, Geraldo, essa sala é muito especial. E aqui nós nos encontramos para trocar experiência, aprender, mas, sobretudo, para alimentar o nosso coração para os enfrentamentos do dia a dia. Porque acho que posso dizer que todos aqui enfrentam dores profundas da alma, não é? E foi através da dor do luto, do desencarne de filho, que nós começamos esse trabalho. Então, para nós é uma alegria imensa recebê-lo nessa sala, para poder dividir o teu conhecimento, principalmente esse carinho. Você é muito simpático, você transborda amor, e isso já aquece nossos corações. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E vamos, então, para a nossa prece. Vou pedir, então, para o Gustavo fazer a prece para a gente. Pode ser, Gustavo? Por favor? Pode, claro. Aí vou pedir também que todos fechem o microfone, só vai ficar aberto depois do Geraldo, tá? E ele já combinou comigo, que ele vai falar um pouco, né? E depois ele abre para perguntas, ok? Vamos lá, então. Começar a aproveitar esses momentos, essa possibilidade que Deus está nos dando, de estarmos mais uma quinta-feira reunidos, e hoje, unidos na figura desse irmão aí que realmente nos acolhe com uma simpatia que irradia da sua alma, da sua boa vontade, do seu espírito de servir. Nós só podemos agradecer a espiritualidade, essas oportunidades que estamos tendo, de, nesses momentos, enriquecer realmente a nossa consciência com, com as verdades passadas nesse ambiente fraterno, que podem, sim, se a gente assim desejar, transformar a nossa vida, transformar os momentos da nossa vida, como vai ser abordado hoje pelo nosso irmão. Sempre está nas nossas mãos e na nossa consciência a possibilidade de transformar o aparente mal em um bem, a escuridão em luz. Então, que Deus nos inspire a todos, através do nosso irmão, nessa noite, de termos um bom momento aqui, de inspiração, de aprendizado e de paz. Que assim seja. Assim seja. Então, nós estamos no 113º encontro, e o tema dessa noite é Uma Vida com Várias Existências. Geraldo, com você. Obrigado, Rosana, amiga e irmã querida. Obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos, pela presença de cada um de vocês aqui, que já cala fundo no meu coração. Para a gente começar, eu, depois dessa prece tão inspirada, não é? Desse momento inicial tão assim gostoso, acolhedor, eu queria trazer para vocês, e também para mim, para minha meditação, para o meu pensamento, uma música para vocês exercitarem a caridade, não é? De escutarem. E eu gostaria que vocês fossem pensando, à medida que forem ouvindo a melodia, qual é a relação dessa letra que vocês vão escutar com o tema que está proposto aqui para esse nosso bate-papo, né? Vida, não é? Existências, uma vida em várias existências. Como é que isso funciona? O que que significa a nossa vida? O que é uma existência? O que que a gente fala? Uma vida, várias existências. Então, nós vamos pensar sobre esse assunto ligado à letra que a gente vai cantar. Vocês estão ouvindo o violão?
Dá para ouvir? Tá. Não. Não estamos. Não estão ouvindo? Não. Não? Não. Não? Só uma notinha, só uma nota. Tum. Só notinha? Ah, será que eu não vou conseguir pegar o violão? Não tá dando para ouvir não, né? Não. Tá. Marcelo do céu, eu vou fazer a capela, não estou acreditando. Vamos lá. Senhor, o que queres que eu faça? Ah, Senhor, o que queres que eu faça? Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalma esse pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo, refaça jornada. Persiga em si mesmo a força do amor, descubra a cegueira, a causa da dor, exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem que se doa, que se doa. Muito bem, esta é a letra que a gente escutou com a caridade de vocês. Então, vamos aqui para a gente conversar sobre o que significa a vida. O que é a vida? Para cada um de nós aqui. A gente pode colocar essa resposta escrevendo no chat ou abrindo o microfone. Para facilitar, nós vamos usar aqui uma didática, uma dinâmica que aqueles que são poetas, que têm essa habilidade, né, sensível, de fazer um acróstico. Zé Antônio, escrever a palavra vida na vertical. V-I-D-A. Com a letra V, vida significa o quê? Quando eu penso na vida, estou pensando em quê? Viver. Vocês podem escrever ou podem falar. Viver. Vitória. Vitória, alegria. Olha. O ver. Verdade. O que mais? Vigor. Vigor. Pode escrever também. Ó, verdade, vontade, ótimo. Valor. Vida é valor. Tem um sociólogo polonês e também filósofo chamado Zygmunt Bauman. Já ouviram falar dele? Ele é hoje está desencarnado, né? Mas ele escreveu uns 60 livros, desses uns 40 foram traduzidos para o português, e ele desenvolveu a teoria da liquidez. Então ele escreve sobre a sociedade líquida,
né? Os tempos líquidos, modernidade líquida, medos líquidos, relações líquidas, amor líquido, enfim. E é tão interessante que ele diz que esse momento que nós estamos vivendo, ele é caracterizado por dois aspectos principais. O primeiro deles é que tudo passa. Então, tudo é transitório. Então, a transitoriedade significa que tudo passa. E outra característica é que tudo passa, sim, tudo é transitório, e passa rápido, que é a celeridade, é a rapidez com que as coisas acontecem. Então, tudo passa, e tudo passa muito rápido. Nesta vida que a gente está vivendo aqui, que à luz do Espiritismo é uma existência, que a gente vai depois distinguir. Então, rapidez e transitoriedade é o que vai caracterizar essa sociedade que é chamada pós-moderna que a gente está vivendo. E aí ele diz, olha, nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades no reconhecimento dos verdadeiros valores. O que é o valor? Qual é o valor que a gente atribui à nossa vida? A Beatriz colocou valorização. Vida é valor, é valorização. O que significa esse valor? Quantas vidas não foram ceifadas por bagatelas, por coisas pequenas? E até hoje em dia acontece, hoje mesmo aconteceu, certamente, no mundo. De, às vezes, por uma insignificância, por uma coisa muito pequena, uma vida foi ceifada, foi tirada. Qual o valor da vida? Zygmunt Bauman faz uma crítica, Gustavo, que esses valores andam tanto quanto invertidos. Porque com a rapidez, a celeridade e a transitoriedade que tudo passa, a gente não tem praticamente como fazer uma gestão. Porque é como se fosse o líquido esvaindo pelas nossas mãos, daí a liquidez. Em contraponto com o sólido. Lembra da casa construída na rocha e a casa construída na areia? É que foi na rocha, tem firmeza. Na areia, vem o vento, vem a água e leva embora. Guilherme, nós estamos vivendo aí, Doroti, Maria Célia, Conceição, querida, esses momentos em que parece que os valores são meio colocados assim de lado. Ou os nossos valores estão sendo muito aqueles em que a gente usufrui, em que a gente vive pelo prazer de viver, que os psicólogos chamam de hedonismo, não é isso? Ou a gente vive uma vida de consumismo, vive para consumir numa sociedade materialista, e aí a gente vê o que vai sendo cultuado, geralmente são os prazeres, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o hedonismo, não é? Tudo assim, características que vão sobressaltar o que é material, o que é passageiro, o que é transitório, ao contrário do que é perene, do que é permanente. Então, vida é valor. Mas que valor é esse? O que significa, Ana Teresa, esse valor? Pode abrir o microfone. O valor da vida? Isso. Puxa, me pegou assim de surpresa. Vamos pensando aí. O valor da vida. Se eu pudesse dizer o seguinte, olha, quanto é que a minha vida vale? Qual que seria a A minha vida resposta? para mim é o tempo, né? O tempo não tem valor, né? Então, a vida não tem valor, a verdade é essa, porque o tempo a gente não consegue pagar o tempo, não é isso? Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. E a gente costuma, né, Ana Teresa, correr atrás do tempo. Isso não dá certo, né? Porque a gente tem que contar com o tempo como um aliado, como um parceiro, um companheiro. Toda vez que a gente corre atrás do tempo, a gente vai perder essa Sim, a corrida. gente vive correndo atrás do tempo, querendo construir. Quando a gente vai ver, a gente não tem mais tempo. A gente, às vezes, vive correndo atrás de uma coisa que, às vezes, a gente nem sabe se a gente vai conseguir viver aquilo, né? Exatamente. Porque o Por isso, tempo...
O tempo é A um gente vive precioso... pensando no futuro que a gente não sabe se vai ter o futuro, eu Olha, acho. o que acontece? A ansiedade, ela vem Exatamente. quando nós trazemos um excesso de futuro para o presente. Assim como a depressão é um excesso de Passado. passado no presente. Isso. E o excesso de presente no presente é o estresse. Então, a gente precisa viver com o equilíbrio. O valor é a oportunidade que nós temos. É esse recurso. O valor é esse tempo. O valor é o talento. O valor é a própria vida que enseja a gente dar um passo de cada vez, para que a gente se sinta efetivamente capaz de construir o nosso próprio destino. Isso é o valor. O valor, ele é perene. Por isso que a gente vai trazer aqui vida com a letra I. O que significa vida com a letra I? Quais palavras que eu me lembro? Imortal. Imortal, Ideal. ideal, Inspiração. inspiração. Instigante. Olha, Vida. quem falou? Quem falou instigante? A Conceição que falou. Conceição, por favor, se explique que eu não entendi esse tal de instigante, não. Quando você falou em V, eu falei em vigor. E quando agora você falou em I, eu falei instigante. Eu acredito que a vida, ela é uma energia, nós somos uma energia, e essa energia, ela tem que ter vigor para ela se manter. E para que isso aconteça, a vida tem que ser instigante. Ela sempre tem que buscar respostas para que você consiga entender e equilibrar tudo aquilo que está dentro de você, que está fora de você. É isso que eu quis dizer, mais ou menos. Perfeito, ótimo. Obrigado, Conceição, pela valiosa participação. Instigante, né? Alguma coisa assim que também me leva a não é um crescimento, a descobrir, né? A busca. Isso mesmo. A vida é uma bênção. Olha, o Fernanda escreveu ideal. O que a vida é um ideal? Fernandinha? Nós vivemos focando num ideal, é o nosso objetivo, é o nosso foco, é a nossa direção. Então, se a gente não tiver um ideal, uma direção, Não qual é o sabemos para onde vai. sentido da vida? Diz até o ditado, né? Quando a pessoa não sabe para onde vai, qualquer vento leva para qualquer lugar, tanto faz. Não é? E a direção é mais importante do que a velocidade, porque você pode estar indo a 500 por hora, mas está indo na direção errada, é melhor ir devagarzinho na direção certa. É por isso, né, que nós temos aqui na vida, nessa direção, né, quando Jesus expressa, e João anota no versículo 8, aliás, é o capítulo 8, versículo 32, eu sou, e que ele disse mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho. O ideal nos aponta um caminho. E o caminho que a gente deve seguir é o da vida, que é a verdade, que, segundo Emmanuel, em Consolador, a verdade é a essência da vida imortal. É verdade o que é perene, que não é transitório, o que permanece. E a própria vida, essa vida estuante, instigante, que é a água que Jesus nos oferece para que a gente se dê sedente e nunca mais sinta sede. Não é isso? O Marcelo colocou incomensurável. Explica para nós aí, querido. Pode abrir. Incomensurável é o que não pode ser medido perante a sua grandeza, né? Porque a vida tem um sentido, né?
uma grandeza incomparável. Então, incomensurável não pode ser medida a sua grandeza. Que transcende, né, Marcelo? Uhum. É impressionante. Olha, gente, Deus nos criou. Marcela, vai se preparando para falar sobre a inteligência, por favor. Com as suas palavras, explicar, pode falar em espanhol se quiser, viu, querida? Deus nos criou. Nos criou concedendo a vida. E ele já nos deixa um legado, que é o legado, Ana Teresa, Joanires, Flor, Vilma, Kátia, da imortalidade. Vera, Deus nos concede a vida e nos deixa o legado da imortalidade. Vale dizer, nós todos somos imortais. Por isso que a gente vai dizer quantas vidas nós temos. Uma vida. Por isso que é muito lindo esse título aqui, tão poético que a Rosana colocou, e ao mesmo tempo tão, né, instigante, desafiador, que é exatamente nós estarmos aqui diante, não é, de uma vida com várias existências. Uma vida só, Juliana está respondendo, porque é a vida imortal. Deus nos criou, nos concedeu a vida e o dom ou o legado da imortalidade. Vale dizer, nós nunca vamos morrer. Isso significa que a gente tem que viver para o resto da vida conosco mesmo. Olha, que coisa impressionante. Se a gente tem que viver o resto da vida conosco mesmo, a gente é bom que já se dê bem com a gente agora mesmo, né? E vai ter eternidade para conviver com a gente. Se a gente se der mal conosco mesmo, nós vamos estar no sal, como diria, né, os jovens. Então é bom a gente já ir se dando bem, já tendo aí a consideração, a autoestima, o autorrespeito, o auto-perdão. Não é isso? Marcela, você quer falar, Marcela, querida? Se a Marcela, essa se ela fica brava comigo. Ah, qué bonito lo que você dice. A inteligencia, porque Dios, inteligencia suprema, por tanto nos crió con inteligencia, que es un atributo esencial del espíritu, y con un objetivo de nos aperfeiçoarnos durante as diferentes existências, ou seja, a vida, não? Ótimo. Então, Ótimo. através da inteligência, podemos desenvolver as virtudes, não, que nos faltam, segundo o nosso nível evolutivo, e esse é o objetivo da vida, não? Nos purificar até chegarmos ao estado de angelitude. Isso. Sim. Todo mundo compreendeu? Entenderam, gente? Deu para entender, né? Marcela Falou muito mal português. Não, aí você está falando um portunhol, foi ótimo, né? Mas ela está escrevendo português melhor que eu, já é uma coisa impressionante. Então, Fernandinho, uma só vida eterna, mas em diferentes formatos. Vamos lá. Eu agora estou aqui nesse formato, mas antes eu posso ter sido um camponês na Sibéria. Mas tudo é uma vida só e ela é eterna. Nós temos diferentes formatos em duas dimensões para aprendermos coisas diferentes em cada um desses formatos, em cada uma dessas jornadas. O aprendizado é sempre diferente em cada vez que nós vemos, porque nós precisamos. Isso. Perfeito. Não é? Vilma, olha lá que interessante, né? Deus é eterno, que Ele é o nosso Pai, nosso Criador. Deus é eterno porque não teve começo e nem terá fim. É difícil, né, Zé Antônio, da gente compreender esse negócio assim. Rapaz, se a gente for pensar muito, a gente vai ficando meio louco, né? Mas Deus não teve começo. Nunca. Nada criou Deus, porque se Deus tivesse sido criado de certa maneira, ele já não seria Deus. Que ele é a causa primária de todas as coisas. Olha que conceituação mais belíssima do Espiritismo, não é? E a inteligência suprema do universo.
Então, Deus é o Criador incriado. Ele sempre existiu. Ele não teve começo, não terá fim, portanto é eterno. Nós fomos criados. Fomos, porque somos criaturas de Deus, somos filhos desse Pai de amor, de bondade e misericórdia. Então, nós, em algum momento, fomos criados. A gente sabe que ele não foi criado agora como ser humano. Nós vimos de princípio espiritual, estagiando em várias formas, em vários formatos, como a Fernandinha disse, até chegarmos a esse estágio, né, de seres humanos, ou seja, dotados de razão e de livre-arbítrio. Tá certo? Mas nós fomos criados em algum momento, então nós tivemos um início, um começo, mas nunca teremos um fim. Então nós somos imortais. Deus é eterno porque não teve começo nem fim. Nós somos imortais porque tivemos começo e não teremos fim, ok? Mas é comum dizer a vida imortal, a vida eterna do espírito, né? Porque aquela não vai ter fim, então a gente pega daí para frente e não tem fim. O sofrimento eterno do espírito, que parece que nunca vai acabar. Mas o etimologicamente correto seria dizer exatamente isso, né? Deus é eterno e nós somos imortais. Ótimo. Então, a nossa atual existência é a mais importante, o Marcelo está falando, o Gustavo, mas também a somatória das anteriores. Eu não quero que vocês fiquem brigando, por favor, não se desentendam, mas realmente os dois têm a razão, porque eu fico pensando, Rosana, na importância desse momento que a gente está vivendo. Esse momento aqui, gente, agora, né, 22 horas, nós estamos em várias localidades, online, tendo a oportunidade nesse dia 29 de fevereiro, que é histórico, só vai ocorrer de novo daqui 4 anos, porque é bissexto. E vocês sabem por que é bissexto e ocorre de 4 anos, não de 6 em 6? Porque a translação, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol, ele se dá num ano, não é isso? 365 dias, mas não são cravados, ele leva algumas horas a mais. Então, para dar uma normalizada, a cada 4 anos bota um dia a mais para dar certinho, né? Essa viagem da Terra aí em volta do Sol. Então, vida é imanência, vida é imortalidade, vida é o que tem de significado que permanece, essa eternidade como a gente vê. E vida com a letra D. Depois nós vamos entrar nos conceitos aqui do Marcelo e do Gustavo. Letra D, vida. Dádiva. D. Dádiva. Olha, dádiva. Dádiva. O que é dádiva? Que eu não sei o que significa dádiva, não. Dádiva é um presente. Um presente. Em espanhol, Marcela, regalo. Regalo. No, igualmente, dávida. É? Sí, a mesma palavra. Que lindo, porque o presente é o presente mesmo, é? Tá vendo? Olha lá, ótimo, dádiva. Joanires, doar, dividir. A Maria Célia fala dever. Maria Célia, abre o microfone para nós aí. Dever? Como assim a vida é um dever? Então, boa noite a todos. Eu agora tenho esse entendimento que é um dever, porque a gente vem com um propósito. Assim, muitas vezes não, né? Nem sempre a gente vai estar lembrando desse propósito a que veio. Mas, apesar de todos os percalços, de tudo o que vai contra a nossa vontade, as nossas forças que acontecem nessa encarnação, a gente tem um dever de seguir. Então, se eu vim com o dever de cuidar do meu filho por 17 anos e encerrando esse período, Deus me buscou ele, agora você deixa que é comigo, eu tenho o dever de seguir, apesar de ele não estar mais do meu lado. Assim, o dever a qual eu vim, que seria o cuidado para com ele, hoje, apesar dele não estar fisicamente ao meu lado, eu tenho o dever de prosseguir, se não por mim, agora por ele. Né? Assim eu penso. Exatamente. Excelente, Maria Célia, muito obrigado pelo depoimento, viu? Tão lindo. Eu que agradeço. Olha, capítulo 21 do livro Pensamento e Vida. Por favor, primeiro parágrafo. Alguém tem em mão aí? Quem tem esse livro?
capítulo 21, primeiro parágrafo do livro Pensamento e Vida, fala do dever. A gente, inclusive, leu hoje no Palavras de Luz, antes de estar aqui com vocês. Olha aí, Gustavo, abre para nós aí, Gustavo, capítulo 21. Leia para nós o primeiro parágrafo. Dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Ótimo. Gustavo, dá uma explicada para nós aí que eu não entendi nada. Eu acho que é tão difícil a gente entender essas leis divinas, mas elas estão em nós, né? Registradas na nossa essência. Eu acho que, por hora, a grande luta nossa é compreender a nossa limitação e a grandeza desse Deus, desse Criador, para que essa submissão, entre aspas, não seja simplesmente aceitar, mas seja entender e permitir que ele haja sobre nós, né? Porque daí, qualquer coisa contrária ao nosso querer fica mais fácil de ser compreendido e a gente poder aceitar o destino necessário a essa evolução, né? Não sei se eu estou complicando mais do que Não, você está elucidando muito bem, Gustavo. Mas eu acho que a questão é que eu vim do Evangelho agora e a gente falando um pouco sobre isso. Nos falta entender verdadeiramente como Deus se relaciona com a gente, para a gente mudar o nosso modo de se relacionar, né? Só que como a gente não entende, a gente não se submete pacificamente, amorosamente, permitindo a mudança, né? E a vontade, porque é a vontade sábia, né? Sabe, Gustavo, que Leon Denis, no livro O Problema do Ser Destinado da Dor, quando vai falar da dor como uma potência e também como revelação, ele vai dizer que a gente vai sofrer enquanto nós não conseguirmos alinhar a nossa à vontade de Deus. Enquanto os meus propósitos de vida não estiverem alinhados com os propósitos de Deus na minha vida, eu vou sofrer. E aí Kardec vai colocar no item de número 7, primeira parte, o capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno, quando ele fala daquele extraordinário código penal da vida futura, que a gente muito bem pode trazer para a vida presente. Ele diz que são 33 artigos, é um código realmente. E o 33º artigo, quando ele culmina, né, ele fecha todos esses 33, ele vai dizer assim, que o sofrimento é inerente à imperfeição do espírito. Então, a gente só sofre enquanto nós somos imperfeitos. Ele vai dizer mais. O ser humano é capaz, ele sofre, porque ele faz um mau uso do livre-arbítrio, mas o ser humano é capaz também de deixar de sofrer, se ele fizer um bom uso do livre-arbítrio. E aí ele fecha dizendo, a cada um é dado segundo as suas obras, que é a própria lei de causa e efeito atuando, não é? Como a misericórdia, conforme dizia o meu papaizinho, que Deus nos concede a reencarnação e o tempo, porque a gente tem a oportunidade de, ao longo do tempo e das sucessivas reencarnações, existências corporais físicas, evoluirmos. Como a Marcela estava colocando, nós estamos aqui para evoluir, não é isso? E a Juliana rapidamente destacou aí o texto, não é? Muito bem. Então, vida, com a letra D, né? É Deus, Ângela. Você colocou Deus. Por quê? Porque Deus é o objetivo maior da nossa evolução. Ele é o Pai que está esperando cada um de nós e conhece cada um de nós como a grande ovelha do seu rebanho. Então, Deus é tudo. Ele é amoroso, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é tudo, ele é tudo. Verdade. Ah, como é bom, né? Nós temos Deus como nosso Pai. Vida
Vê se vocês concordam. Vida é doação. A razão de nós existirmos está no fato de nós sermos úteis. E nós só somos úteis quando nós nos doamos. Maria Célia se doou com tanto amor ao filho. Cumpriu a sua tarefa e retornou aos braços do Pai. Retornou de onde veio, que é da espiritualidade, do plano espiritual, e lá dando sequência à vida imortal, estuante, deslumbrante, incomensurável, desafiadora, maravilhosa, que é a nossa verdadeira vida. Então, quando a gente aprende esse caminho, Silvana, da doação, a gente se sente feliz. Porque a razão da nossa vida e a razão de nós existirmos está em nós nos doarmos. Na matemática evangélica tem uma conta bem diferente da do mundo material. Para o mundo material, quanto mais a gente acumula, mais a gente é rico, mais a gente tem. Eu vou somando, não é isso? Para a matemática evangélica, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Porque vida é desapego, é desprendimento. É nós nos desataviarmos dos laços que nos vinculam à materialidade. Isso é a vida. A vida é algo muito mais amplo. É por isso que a dimensão do nosso sofrimento e da nossa dor pode ser minorada se nós compreendermos a largueza, a extensão da vida. Daí Kardec colocar no item de número 2, melhor, item de número 5 do capítulo 2, quando fala, meu reino não é deste mundo, é isso? Aí ele vai dizer, do ponto de vista, o ponto de vista, quando observado aos olhos do espírito, tem uma visão que se dimensiona muito mais largamente, mais amplamente. E eu não foco apenas, Vilma, Kátia, Conceição, no meu momento atual. Porque eu vou entender que aquilo que estou vivendo tem uma razão de ser, que é muito mais amplo do que apenas o momento que eu estou atravessando. Kátia, por favor, pode falar. Só abre o microfone, tá? Desculpa. Uma dúvida. Aqui, tudo isso, né? E lá, por exemplo, a gente está aqui, né? Aí nosso filho se foi. E lá, ele está aprendendo as mesmas coisas que a gente aqui ou não? É assim, a gente aqui está e lá ele já sabia por ser um espírito já de muito tempo, né? Porque eu ouvi dizer que quando a gente está aqui, a gente já foi e voltou muitas vezes, vai, umas 300 vezes, não sei. Não é isso? Ah, e é. lá, ele também, quando a gente sai dessa prisão, quando a gente entrega, quando a gente vai, segue o hoje, entrega o filho, ó, tudo bem, aceito. Porque Deus é que sabe, Ele é que sabe. Quando a gente faz isso, e lá, ele descansa melhor, descansa é modo de falar, tá? Sim. Como que ele fica lá, nosso filho? Porque não é nosso filho, pode ser nosso pai, nosso... alguma coisa que era nosso, uma afinidade. Perfeito, Kátia, ótima pergunta. Olha, Hermínio Miranda diz que os nossos filhos são espíritos. E a gente aprende como pais, né, mãe e pai, que nós criamos os filhos para o mundo. Não são para ficar, né, sob a nossa tutela para sempre. Então, o filho, mais cedo ou mais tarde, ele vai seguir o seu caminho. E nós estamos aqui, não é, numa existência física que representa um recorte temporal, cronológico, que tem um começo, um meio e um fim. Isso é existência orgânica, física, que começa não no nascimento,
mas na chamada concepção do óvulo pelo espermatozoide. No momento em que há essa concepção, o espírito reencarnante, que estava no estado de erraticidade, ou seja, de intervalo de uma vida para outra, temporariamente, porque ele mais cedo ou mais tarde iria voltar, ele então se vincula àquele futuro corpo. E ali já há o processo da reencarnação, está se começando. Estou explicando rapidamente, tá? E aí, passa pelo período da gestação, intrauterina, depois tem o período do nascimento, a primeira, a segunda infância, a pré-adolescência, adolescência, a juventude, não é isso? A fase adulta, a fase da madureza, da terceira idade, da quarta idade, da quinta idade, da melhor idade, como a gente chamar, que agora a gente vai seguindo, não é? Chega um momento, Kátia, que há a morte. Que tudo que vive, morre. Tudo que vive materialmente morre. O que vive espiritualmente é imortal. Por isso que a vida é imortal, e é uma só. Mas a existência, como uma vida orgânica física, ela se extingue. Ela acaba. Então, nós utilizamos em cada existência um veículo, um instrumento que nos serve de manifestação do meio ambiente com o qual relacionamos e com as pessoas com quem a gente estabelece as relações, através dos 5 sentidos principais que a gente tem. Nós vamos adquirir outros. Então, a existência física começa no momento da concepção e se encerra no momento da extinção da vida orgânica, quando há morte. Nesse momento, quando cessa a vida orgânica, é quando se extingue o chamado princípio vital, que é como se fosse uma cota de energia, de vida, para a gente viver durante um tempo. Então, quando essa energia se esgota, esse princípio vital, ele acaba, a gente morre. Morre o corpo físico. Morrendo o corpo físico, o espírito se afasta. Essa é a explicação que está em O Livro dos Espíritos. Vocês estão acompanhando até aí? É simples? Tá certo? Então, há a morte e o espírito se afasta, porque após a morte deve ocorrer a desencarnação. Porque a morte é a extinção da vida física. A desencarnação é a liberação do espírito. Muitas vezes a gente morre, mas fica feito alma penada, porque não consegue se desprender. Não consegue se desapegar, porque se continua vinculado, preocupado, ocupado com as questões materiais, tá certo? Por isso, mãezinha, quando o filho parte antes de nós, que é uma renúncia muito grande, é um trabalho de desapego, de desprendimento enorme, porque naturalmente a sequência seria que aqueles que vieram primeiro também partam primeiramente. Mas a lógica da vida não dá assim porque não está apenas vinculada à existência, mas a existência é a oportunidade da gente poder ampliar características virtuosas para a vida imortal. Por isso que a gente é submetido na existência a provas, a expiações. Provas são testes como oportunidade de aprendizado. Expiação são testes que a gente tem, mas vinculados a uma prova do passado que a gente repetiu. A gente não foi aprovado. Então, a gente foi reprovado e você passa pela expiação. Só expia quem merece. Só expia quem erra. Quando a gente é aprovado e passa de ano, não precisa expiar, porque você não reprovou. A expiação, como coloca Allan Kardec na questão 167 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação. A gente volta primeiramente para expiar, para pagar o que deve. E depois seguir no melhoramento progressivo da humanidade. Confere? Se não fosse assim, onde é que estaria a justiça? Então, Kátia, quando um filho parte antes da mãezinha, do paizinho, alguma razão existe. Aquele espírito, na presente encarnação que se encerrou, ele cumpriu uma etapa que vai somar a sua vida como espírito imortal. Porque se a vida é uma só, é única, é imortal, as existências são múltiplas. São inúmeras, incontáveis, as chamadas sucessivas existências, múltiplas existências ou reencarnações.
também chamada de palingenesia, que é o nome mais difícil, mas é um nome em grego, né? Que é como se fosse, né, você ter a origem, não é? Como se fosse um renascimento. Você está renascendo, você está tendo uma nova oportunidade. Isso é reencarnação. Mas ela tem um começo, meio e fim. Mais cedo ou mais tarde a gente vai partir. Dependendo da programação, vai ocorrer num momento ou no outro. Pode ocorrer em tenridade, pode ocorrer na fase da juventude, pode ocorrer quando nós estamos adultos, pode ocorrer quando a gente já está mais idoso. Tá certo? Tudo está dentro da programação, desde que siga o curso normal, previamente planejado lá no plano espiritual, ok? Mas, se a gente se desvia, faz qualquer uso indevido, nós podemos, inclusive, antecipar esse retorno. E aí ser uma espécie de suicídio indireto, inconsciente, e a gente vai assumir essa responsabilidade. De qualquer maneira, seja de uma forma ou de outra, todos merecem as nossas orações. Eu quero nada de condenação. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Ele quer a nossa libertação, a nossa felicidade. Então, esse filhinho, do outro lado, esse espírito, Kátia, está muito mais ativo, porque está muito mais vivo. A grande surpresa que André Luiz encontrou depois da morte foi com a vida. Isso está em nosso lar. Ele se surpreendeu, porque a morte não existe. E nós estamos tendo a oportunidade, não é, Guilherme, de saber disso desde agora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a importância de nós nos reconhecermos imortais, espíritos imortais, estando numa trajetória terrena na presente encarnação? Por que que isso é importante, inclusive para responder a pergunta que a Kátia fez? Por favor. Eu acho que é importante só para a gente ficar aqui agora. Porque na maioria das vezes a gente não fica no lugar onde nós estamos. E ouvindo um pouquinho de cada um, analisando é bem gostoso. E ficar aqui, porque senão a gente não tem vida. Se não me engano, uma fala de John Lennon que diz que vida é aquilo que acontece enquanto estamos fazendo planos para o futuro. E quando eu não consigo ficar no lugar, e como você citou Bauman, essa vida líquida, ela é uma vida onde se busca euforia, achando que se encontra felicidade. Fica muito superficial. Eu gosto da fala de Bauman, que é um filósofo que talvez traz uma linguagem mais simples para a gente, quando ele comenta que as redes sociais de hoje mostram esse mundo líquido. Ele diz que as redes sociais de hoje servem para mostrar para as pessoas a vida brilhante que nós não trazemos. Por isso é importante ficar aqui. E também alguém falou desse sentido para a vida, aquilo que trazia Viktor Frankl na sua terapêutica da logoterapia sobre a busca de sentido. A sua vida só tem valor se você dá um sentido a ela. Ele também traz ali uma reflexão profunda sobre Nietzsche, uma frase interessante que serve para colocar na geladeira, quando ele vai dizer que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Mas resumindo tudo, de grandes pensamentos eu gosto muito de mineiro, porque mineiro é muito bom e tomar café com pão de queijo e pensando na vida. Uhum. E Mário Quintana vai dizer que, pensando talvez sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui, um dia ele diz assim, eu sinto fome de coisas sólidas, mas agora eu tenho ânsia de ver apenas as essenciais. Uhum. E chega um momento na vida da gente que a única coisa a se fazer é lutar ferozmente para inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. É por isso que é bom ficar aqui agora, porque amanhã não chegou ainda. Isso. E o passado já foi, né? Tem que aproveitar mesmo. Charles Chaplin diz para nós, né? Nós estamos diante do dia. Esse dia pode ser para mim o que eu quiser. Eu sou o arquiteto, o construtor, o escritor desta página em branco do livro que eu estou escrevendo da minha própria vida. Eu posso escolher sorrir ou chorar. Posso escolher trabalhar ou ficar sem fazer nada. Posso escolher reclamar ou agradecer. O dia está diante de mim, não é, Guilherme? E é isso. Nós vamos construindo. Juliana, querida, vida. Com a letra A você colocou amar. Explica para nós. Cadê você, Ju? Cheguei, estou aqui. Tudo bem? Tudo bem, querida. Puxa Então, vida, o amor é essência, né? Se a gente não ama, acho que a vida não vale a pena.
O amor começa com a gente, dentro da gente, é uma coisa que contamina, contagia e enobrece e muda e faz você ir e voltar quantas vezes for necessário. Às vezes, né, eu ouvindo a Kátia falar, é só o amor que faz com que a gente transcenda distâncias, né, que a gente não consegue mensurar e ao mesmo tempo está tão perto. Enfim. Uhum. Ótimo, Juliana, isso mesmo. Leon Denis diz que o amor é o princípio e o fim de tudo. Eu falei alforria. Mas que é isso? Como assim alforria, Conceição? Eu poderia dizer amor, mas para que eu chegue ao amor, eu preciso me alforriar. Eu preciso me alforriar do meu egoísmo, da minha vaidade, da minha avareza. O que é se alforriar? Alforriar, eu preciso me livrar disso. Para que isso como uma meta. No momento em que eu reencarno, eu tenho metas, né? E as metas, dentre elas, é me alforriar de todos esses sentimentos negativos que impedem que a gente chegue ao amor, né? Então, alforria de tudo isso para que você chegue no amor. Obviamente, eu vou ter que reencarnar muitas vezes para chegar, né, no amor puro, né? No entanto, você não pode perder de vista. Então vamos... Exatamente. Do seu livre-arbítrio, né? E das suas escolhas, se manter nesse caminho. Exato, muito bem colocado, eu gostei. Olha aqui, estava lembrando para fazer uma correção aqui, que a minha mente me traiu, e vocês gentilmente ficaram quietinhos, né? Olha lá, vou escrevendo aqui e vocês vão lendo o meu pensamento. Conhecereis e vos... Isso, esse aqui sim que é... Olha lá, 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. João 8:32. Tá aí? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, está em João 14. Não sei se é 6 ou 7, tem que ver lá, mas está em João 14. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Conhecimento, verdade, libertação. Alforriar-se é libertar-se. O amor liberta, não aprisiona. Eu amo tanto que eu quero segurar comigo. Né, Kátia, Maria Célia? Quando eu amo, eu confio, eu acredito, eu renuncio. Ama, trabalha, serve, perdoa. Essa libertação é uma libertação de mim mesmo e daqueles com quem eu convivo, que são os meus entes queridos. Papaizinho vai fazer 5 anos que se foi agora no meio do ano. Até hoje eu sinto a falta dele. E até hoje eu me lembro de uma cena, quando era uma sexta-feira, dia 12 de julho, em que eu estava sentado à cama no meu quarto, e ele passou e deu boa noite. E ele disse assim: Geraldo, meu filho, hoje eu não vou à sua palestra. Eu estava fazendo uma leitura para uma palestra. Era 7:30 da noite, a palestra era às 8 horas, num centro bem perto daqui. Mas amanhã eu vou. Amanhã eu te acompanho. Ele foi dormir. 5 horas da manhã, pela primeira vez, desde que depois dos 50 eu retornei ao lar paterno, como um filho pródigo, a minha mãe bateu a porta do meu quarto. Ela disse: meu filho, acho que papai desencarnou. 5 horas da manhã. Ela chamava também papai em referência a nós, filhos, né? Aí eu fui conferir e falo: mamãe, papai desencarnou mesmo. Naquele dia, sábado, dia 13, eu tinha uma palestra à noitinha.
18h30. No Centro Espírita em que o papai trabalhou 30 anos na campanha do Quilo, Alta de Souza. E aí, desde as 5 da manhã, quando o papai desencarnou, a mamãe, instintivamente, como mulher preparadíssima, ela logo juntou os pezinhos do papai, passou assim um fio, né, amarrando ali, uma fita, e a cabeça também, ela botou de tal jeito tudo, e a gente foi tomar as providências. O papai deitadinho lá com o corpinho dele, tomar as providências. Ela fala, meu filho, vai ligar para os seus irmãos, 5 horas da manhã. Ligo para o Carlos Campetti, o irmão mais velho, primogênito, estava na Espanha, há 5 minutos para entrar numa palestra. Eu tive que dar a notícia para ele. Aí avisei minha irmã, avisei meu irmão, que estava no Maranhão. Eles vieram. E procurando médicos, porque esse falecimento foi em casa, como resolver? Conseguimos um casal de médicos, que são os pais, querida Fernandinha, do Lucas, né, doutora Márcia Leon e doutora Lismar. Eles passaram desde 9 horas, aproximadamente, resolvendo tudo. Foram em hospital, foram no cemitério, foram em funerária, tudo comigo. Que você precisa da assinatura do médico, quando vai desencarnação em casa e tudo, não é tão, assim, fácil de resolver. E aí, depois de tudo resolvido, a mamãe tinha feito o almoço, eles tinham que almoçar em casa, mas vai almoçar. E o papaizinho lá deitadinho, o corpinho dele lá deitado. Aí depois que eles almoçaram e tudo, a funerária chegou 4 horas e 33 minutos. Às 16h33 estava levando o corpo. E eu falei, cuida muito bem desse corpo, porque eu sou homem de bem. Aí eles foram. Depois que saíram, o enterro seria no outro dia, o velório e o enterro. Tomei banho e fui fazer a palestra. Quando eu cheguei na casa espírita, já tinha um substituto, porque a Federação Espírita Brasileira tinha divulgado que o papai tinha desencarnado. Enfim, aí vários tomaram conhecimento e as pessoas ficam sabendo também. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava para fazer a palestra, eu falei, então vamos fazer a palestra juntos. E aí havia umas pessoas da campanha do Quilo, uniformizadas, falaram, olha, a gente gostaria de ir no enterro do seu pai, de uniforme, né, a camiseta que eles usavam, para a gente cantar, pode? Eu falei, pode, claro, isso é uma satisfação. Aí, domingo de manhã, então, velório do papai, em torno de 110 pessoas a 120 presentes. 11 casas espíritas representadas espontaneamente. Sabe assim? O pessoal foi, né? Uma querida pessoa, muito amiga minha, disse assim, olha, eu estou aqui por causa do seu pai, não é por causa de você. Eu falei, graças a Deus. E esse mesmo amigo, que tinha esposa, são vinculados ao trabalho da casa, da FEB, avós levaram um neto. E o neto depois disse para essa avó, para esse avô, que ele tinha gostado de ir a um velório que ele nunca tinha assistido. Porque lá ele ouviu que as pessoas, e viu que as pessoas estavam assim, de certa maneira, ele fala com as palavras dele, um menino de 10 anos, estavam de certa maneira, né, assim, condoídas, mas não estavam chorando, ninguém estava desesperado, ninguém estava assim, né, gritando e tal. E que ele tinha achado aquilo interessante, e que, mais interessante ainda, é que tinham falado que a morte não é um adeus, mas um até logo. Isso está em A Gênese, de Allan Kardec. A gente dirigindo algumas palavras e tal, lembramos disso. Papaizinho foi enterrado ao som do Brasileirinho, que ele adorava, chorinho. 6 horas da tarde, da noite, palestra na Comunhão Espírita de Brasília. Fomos fazer a palestra, antes da palestra, a pessoa que estava dirigindo, estou me recordando aqui, de uma vez que você fez a palestra, e o seu papai sentado ao seu lado, e que a gente pediu para ele fazer a oração. Isso está na internet até hoje. E essa pessoa
faz o Pai Nosso como o papai faz, como eu faço todo dia no Evangelho com a minha mamãezinha. Encerrando o Pai Nosso, dizendo, porque sois vós a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Um Pai Nosso originalíssimo no seu fechamento, como nunca tinha visto aprendiz com o papai, respondendo a primeira questão de O Livro dos Espíritos, conceituando Deus. Eu me recordo, quando tive a oportunidade de visitar uma mãe que estava num hospital, ali com seu filho de 2 anos, já internado há cerca de 5 a 6 meses. A criança estava numa situação muito difícil e não conseguia se melhorar. E estava na UTI infantil, UTI, que tem um nome específico para isso, acho que é acolhedora, quando pode as pessoas também visitarem e tal. E eu fui a convite de uma amiga fazer a visita, conversamos, demos o passe, tal. Passado cerca de 1 mês, mais ou menos, fomos fazer uma outra visita a convite dessa amiga, e a gente estava conversando com a mãe, e de repente, de maneira espontânea, eu vi o menino, bem vestidinho, todo arrumadinho, de uma alegria saltitante. Ele estava ali, naquele quarto de UTI. E aí dei um abraço na mãe. E eu falei para ela, mãezinha, o seu filho está pedindo para te dizer que só está faltando você. Só falta você, mãezinha, me liberar. Porque eu já estou pronto para retornar a Deus. Porque assim deve ser. Que eu já cumpri a minha tarefa aqui. Espiritualmente, ele me dizendo. Abraçado com a mãezinha, ela segurou o abraço, não conteve o choro e me disse, você está me tirando um peso das costas que você não faz ideia. Naquele mesmo dia, a criança que estava entubada, ela passou por uma mudança de aparelho, porque necessário, e desencarnou. Conheça a verdade vos libertará, né, Geraldo? Esse depoimento que você deu do seu pai, todo conhecimento e prática do Evangelho, aproximou muito mais, né, da espiritualidade, e a passagem, esse novo, né, estado, foi propício de uma forma tão amorosa, não é, que acalentou o coração de vocês. E ele vem te visitar sempre, né? E olha que bacana quando ele vem ver você sempre bem. É isso que a gente costuma falar com as mães, somente aquelas mães que estão no começo, né, da fase do luto, que estão no desespero, né? E a gente conversa um pouquinho, a gente fala, olha, há o contato com o mundo espiritual, com os filhos, né, com quem desencarnou, e eles poderão vir nos visitar a qualquer momento. E como será que ele gostaria, né, de ver você? Então, esse depoimento seu foi muito bacana para nós, né? Um exemplo muito bonito. E isso é uma conquista, porque é de muito estudo, de muito trabalho, né, Geraldo? Não é uma coisa que a gente vai, reza e pede, né, que a gente tenha sabedoria. Não, ela é construída, né? Ela é aprendida, ela tem que ter vontade, tem que ter esforço, não é? Eu sinto muito isso nessa sala aqui, e cada uma aqui com as suas verdades, às vezes até de outras religiões, mas aberta, entendendo as questões da espiritualidade. Isso. Olha, reconhecer, né, Rosana, que nós nunca estamos sozinhos. Sempre temos o amparo da espiritualidade amiga. Eu me recordo, fui assistir aquele filme As Mães de Chico Xavier. Não sei se vocês assistiram, é baseado num livro.
Eu estava em Amazonas, né, em Manaus, os compromissos de aula, né, profissionalmente. Era uma sexta-feira, na hora do almoço, à tardinha. Eu fui assistir o filme, só tinha eu no cinema, mais um rapaz novo. Ele entrou antes de mim, tudo, e eu sentei assim mais ao fundo e fomos assistindo um filme lindo. Não sei se vocês se lembram, maravilhoso, né? E aí, quando acabou o filme, o rapaz sumiu, sabe? Falei, nossa, cadê o rapaz, né? Só foi feito um tiro, foi embora. E eu, assim, estava muito emocionado, eu estava com um lenço, que eu uso lenço de pano, né? Você também usa, Gustavo? Você acaba assim que usa lenço, não? Você já é mais moderno que eu. O Zé Antônio está balançando a cabeça, assim, né? Nós somos dessa época, né, Zé Antônio? O Guilherme, acho que, não sei, mas em suma. Aí, eu estava assim, com o lenço todo encharcado, já, porque estava chorando feito um bebê no colo de mãe. E aí, quando acabou o filme, você disse, será que eu dou conta de levantar? Né? Com a perna meio bambeando, eu levantei assim, fui. Quando eu me levantei, ficando ao lado das poltronas ainda, eu estava vendo aquilo lá, o Chico, a sombra do abacateiro, com aquelas músicas dos mineiros lá, lindas, né? Daqueles grupos e tal. E, de repente, eu perguntei, mas olha, como é que pode, né? Um filme desse lindo, não tem ninguém no cinema. Aí meu amigo espiritual me permitiu, ele disse assim, veja com os olhos do Espírito. Mãezinhas, quando eu abri os olhos do Espírito, todas as poltronas estavam ocupadas, com a presença de mãezinhas. Porque o filme retrata os filhos que voltam para trazer a mensagem consoladora para as mães, para os pais que ficaram. E o filme mostrava, a realidade espiritual estava mostrando as mãezinhas que tinham partido antes dos filhos, que ali estavam para receber aquela orientação, aquele consolo. Então, nós nunca estamos ao desamparo. A espiritualidade, Juliana, Silvana, Vera, Guilherme, Gustavo, Fernanda, Maria Célia, Conceição, está sempre do nosso lado. Leon Denis diz que a providência divina é o olhar de Deus em cada momento da nossa vida. Então, nós sempre estamos assistidos, amparados. Nunca estamos sós, abandonados, esquecidos. Por mais que a gente, Kátia, mãezinha querida, Maria Célia, que a gente talvez não compreenda de início, nós temos que viver o luto, atravessar esses momentos, chorar se necessário, sem desespero, sentir a saudade saudável, mas resignada à vontade de Deus no cumprimento do nosso dever de consciência tranquila que a gente fez o melhor ao nosso alcance. Mesmo que bata aquele arrependimento de alguma coisa, eu gostaria de ter feito algo que eu não fiz. Quantas coisas eu gostaria de ter feito com o papaizinho, como eu gostaria de tê-lo colocado à cama no último dia da sua existência aqui nesta vida. Mas fica a saudade saudável. A alegria de ter podido conviver com esse ente querido durante os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos que sejam. Porque Deus é nosso Pai. E todos nós um dia retornaremos ao seio paterno. Porque viemos da espiritualidade, do plano espiritual, e estamos em transição, em trânsito de passagem nesta vida física, nessa existência, para retornarmos ao plano espiritual. Ficarmos lá durante o tempo, retornarmos novamente à existência física, mantendo esta vida imortal, com várias existências físicas, consanguíneas, corpóreas, para a gente poder evoluir, para poder aprender. Então, há muitas coisas que a gente às vezes não entende na hora, mas quando a gente aceita com o coração, nos resignando, aceita com a razão, sendo obedientes, o fardo fica muito mais leve. Porque é o convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando, que sou pacífico, porque assim o vosso fardo será leve
o vosso jugo será suave. A única exigência que esse nosso irmão nos faz é para que a gente cumpra a lei da vida, que é o amor. Agora é com vocês. Deus te abençoe muito, viu? Jesus te ampare, continuar esse trabalho lindo de pescador de almas, que acalanta o nosso coração, que falou lá do fundo da sua alma. Né? Cada palavra aí foi um colo, um aquecimento para cada um de nós aqui, tanto encarnado como desencarnado. Deus te abençoe muito, viu, Geraldo? Nós estamos chegando no nosso horário aqui, uma noite maravilhosa, de muito aprendizado e, sobretudo, de uma vibração, assim, iluminada mesmo nessa noite. Que essa vibração possa perdurar, né, durante a semana, clareando os nossos pensamentos, os nossos corações, para a gente conseguir continuar firme em nossos propósitos, né? Vou pedir agora ao Guilherme fazer a prece para a gente, para que a gente possa assim, se abraçar mais ainda e se fortalecer. Primeiramente, agradecemos profundamente a possibilidade de estarmos falando do Evangelho, que fala de vida, que fala de transcendência. É dessa forma que o Evangelho diminui os espaços entre nós. As portas do túmulo não é o fim. Somos os mesmos. As experiências vividas ao longo de uma estrada, de uma única vida. Somos o resultado das escolhas que fizemos. Com sempre oportunidade que restabelece o rumo. O desespero nos afasta. A saudade nos toca. Quando as lágrimas sinceras lavam o rosto e aproxima-nos a alma. Bendita doutrina da imortalidade, do cristianismo redivivo, das experiências simples, como estágios vividos. Nós sempre nos tocamos e conectados estamos todos. Pelo simples fato de pensar, sentir e viver. O Evangelho do Cristo seja em vossas mãos o consolo ao outro, mas acolhimento para o próprio coração. Ao sentir a saudade, feche os olhos e acalme o coração. A lembrança dos dias felizes, o carinho sentido, aproxima-nos todos. Somos espíritos dos dois lados da vida, na busca dos mesmos ideais. Aquele caminho que aproxima-nos da lei, quando Cristo é a própria estrada a nos levar ao Pai. Meus amigos, que essa paz vos envolva, trazendo a consciência tranquila,
que tudo está no seu devido lugar e a cada qual recebe de acordo com o plantio. Jamais estão sós. Assim como Cristo, eu vos desejo a paz. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Então, um abraço para todos, uma boa semana e até o próximo encontro. Geraldo, mais uma vez, gratidão, viu? Gratidão Boa mesmo. noite. Foi Boa ótimo. noite. Boa noite. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite para todos.